O Internacional enfrenta neste sábado a equipe do Corinthians e o técnico Eduardo Cudê encaminhou a equipe titular em treinamento fechado no CT Parque Gigante ao longo desta sexta-feira. E a equipe que vai a campo deverá ser toda ou praticamente toda reserva. Muitos jogadores ganharão minutagem, aí pensando no compromisso de terça-feira contra o River Plate. Entretanto, nesse time reserva, 2 jogadores acabaram ficando de fora. Um indicativo do técnico Eduardo Cudê de que eles estão perdendo espaço dentro da hierarquia do elenco. A preocupação agora se torna em cima de Ener Valencia. O atacante que marcou um gol no Monumental de Nunes sentiu dores no joelho no treinamento desta sexta-feira e será reavaliado até o jogo contra o River Plate no próximo meio de semana. A gente fala também sobre a mobilização da torcida, que promete lotar o Beira-Rio para o jogo pela Libertadores. Entretanto, um problema no sistema de venda de ingressos do Internacional deixou alguns torcedores incomodados ao longo desta sexta-feira. A gente fala também sobre um membro da Comissão Técnica Colorada que recebeu proposta do Botafogo e recusou, e sobre a venda que o Inter está muito próxima de fazer de um atacante que nem joga mais por aqui. Esse é o Diário do Inter KTO, desta sexta-feira, 4 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira, beleza? Vamos começar falando sobre o treinamento na tarde no CT Parque Gigante, que o técnico Eduardo Cudê comandou e definiu ou encaminhou o time que enfrenta o Corinthians neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o Cudê vai colocar em campo uma equipe alternativa, porque obviamente o foco está voltado para o jogo da próxima terça, contra o River Plate, onde o Inter, vencendo, já leva a disputa pelo menos para as penalidades máximas. Então o foco total do Internacional está nesse confronto de terça-feira contra o River Plate, e aí vai ser um jogo contra o Corinthians de muita preservação, de muitos jogadores ganhando minutagem, ganhando oportunidade, tá? O pessoal do Revista Colorado, que vem fazendo um trabalho brilhante, eu sempre tenho dito isso aqui, de novo eles descobriram um time do Inter que vai a campo enfrentar a equipe do Corinthians, tá? E assim, é um time que tem algumas mudanças importantes, tá? Que tem algumas novidades importantes em relação a preservações, principalmente, tá? Presta atenção na escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo. John no gol. A defesa de Igor Gomes, Vitão, Nico Hernandes e Depena. Depena deve jogar como um lateral esquerdo e ter minutagem tanto contra o Corinthians como também contra a equipe do River Plate na próxima terça-feira. A grande novidade colocada pelo técnico Eduardo Cudê. O meio-campo abre com Gabriel e aí um tripé de meias, tendo Maurício, Bruno Henrique e Matheus Dias, tá? Na frente, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Esse é o time do Inter trabalhado por Eduardo Cudê no treinamento desta sexta-feira com os portões fechados no CT Parque Gigante. E aí, alguns apontamentos importantes pra gente fazer, tá? O primeiro deles, 2 jogadores que claramente estão perdendo muito espaço com o novo técnico colorado. O primeiro deles foi Tauan. O Tauan, que entrou na partida contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, não foi bem, ele caiu na hierarquia com um novo treinador, a ponto de Cudê improvisar Depena como lateral esquerdo, preterindo o Tauan nesta situação. O outro jogador que tá perdendo espaço, até entrou no segundo tempo contra o River Plate, mas ele era titular com o Mano Menezes e não foi mais titular com o Cudê. E nem nesse jogo com reservas ele vai ser titular, é Rômulo. O Rômulo vai ser reserva do time reserva do Internacional. E aí é claro que é importante também o Cudê dar uma minutagem pro Gabriel poder jogar um jogo inteiro e ter possibilidade de minutagem, de participação, até para poder entrar na disputa, pelo menos, né, com alguns jogadores do Inter. Mas o Rômulo ficou de fora, a gente tinha expectativa até de que o Rômulo pudesse jogar como um lateral direito, mas não, é o Igor Gomes o lateral direito, e aí a zaga com o Vitão e o Nico Hernandes e o Depena sendo esse lateral esquerdo, esse é o time do Inter, com esses 2 destaques para enfrentar a equipe do Corinthians neste sábado, tá? Bom, seguindo no Noticiário Colorado,
Uma outra informação importante desse treinamento envolve Ener Valencia. Porque o Ener Valencia é esperado para jogar na terça-feira contra o River Plate e aí é preservado desse sábado contra o Corinthians. Beleza, tudo certo, mas ele saiu mais cedo da atividade dessa sexta-feira com dores no joelho. Não é algo que preocupa a princípio, tá? Todo mundo no Inter tá tranquilo que ele vai conseguir jogar na terça-feira, é mais uma preservação mesmo. Mas é bom a gente ficar de olho na situação do Ener Valencia, que foi o ponto negativo, a preocupação do treino desta sexta-feira. Aliás, na tarde dessa sexta, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os testes que o Kudê irá fazer para utilizar neste sábado contra o Corinthians e dessa forma ganhar jogadores para a terça-feira contra o River Plate. Pedro Henrique, Bruno Henrique e o Maurício precisam de minutagem. E o Kudê dará esses minutos para esses jogadores contra o Corinthians para que possa também utilizar esses jogadores no segundo tempo contra o River Plate. Lá no Monumental de Núñez, nem Bruno Henrique, nem Maurício entraram em campo. E o Kudê disse, cara, faltou minutos para eles. E esses minutos serão dados agora contra o Corinthians, então é bem possível que contra o River eles possam entrar durante o jogo. Eu explico tudo isso aqui, é só clicar aqui para assistir e saber o plano de Kudê utilizando o jogo contra o Corinthians para pensar na partida contra o River Plate, tá? Já pulando para o jogo de terça contra o River, porque a movimentação é muito grande em torno dessa decisão, é o jogo mais importante do ano para o Internacional. A expectativa é de 50 mil torcedores no estádio Beira-Rio, tá? E o Inter está disponibilizando os ingressos para sócios e tudo mais. E houve muita instabilidade na plataforma de check-in de ingressos nessa sexta-feira. E houve muita reclamação por parte dos torcedores do Internacional, dos sócios do Internacional, em relação a isso. A ponto do Inter publicar uma nota em seu Twitter às 13h48 da tarde dessa sexta-feira. O Inter disse, restam poucos ingressos destinados a sócios para Inter e River. Devido à alta demanda, tivemos instabilidade no sistema. Pedimos a compreensão de todos e agradecemos pela procura. Juntos vamos entrar em campo na terça e avançar para a próxima fase da Libertadores. O Inter falando que foi por causa da alta demanda que o sistema ele deu uma colapsada, mas o torcedor colorado ficou muito na bronca porque não é a primeira vez que esse tipo de instabilidade acontece. E vamos lá, né? Era esperada essa alta demanda para os ingressos do jogo contra a equipe do River Plate. É um jogo que vai esgotar muito rapidamente, já se sabia disso, o pessoal ficou na bronca, o Inter deu as suas explicações, mas o sistema não suportou muito a carga de acessos do torcedor do Internacional. Indo para o mercado de transferências, mas sem grandes informações sobre contratações do Internacional, até porque a janela de reforços de contratações ela já fechou, o Inter só pode agora buscar jogadores livres no mercado. Teve uma movimentação, e ela foi trazida pelo Jeremias Werneck, nosso colega do Grupo RBS, de que o Botafogo, líder do campeonato, buscou a contratação de um membro da comissão técnica do Internacional. Trata-se de Léo Martins, o preparador de goleiros colorado. O Botafogo procurou o Léo Martins interessado em contratar o preparador de goleiros do Inter, que levou esse contato para a direção do Internacional. A direção do Internacional conversou com o Léo Martins sobre como que é o projeto para a carreira dele. Tem eleição, isso pode mudar alguma coisa, enfim. Mas o Léo Martins se sentiu tranquilo para recusar o convite do Botafogo. E segue no Internacional. O Botafogo já até contratou outro preparador de goleiros, mas houve essa sondagem, essa tentativa do Botafogo nos últimos dias. Essa informação foi trazida pelo nosso colega Jeremias Werneck. E uma outra de mercado de transferências, eu trouxe há alguns dias uma informação da Argentina, e eu até estava lá na Argentina quando trouxe essa informação, de que o Vélez estaria comprando o Brian Romero, que é um jogador que pertence ao Inter ainda e está emprestado ao Toluca, e que os valores envolvidos seriam de 2 milhões de dólares, o que seria espetacular. A notícia que sai hoje já não é tão espetacular assim, mas ainda é importante, tá? O Inter sim irá vender o Brian Romero, mas não para o Vélez Sarsfield, de acordo com o que o noticiário argentino trouxe hoje. Para o Toluca, do México, tá? Que é o clube que está com o Brian Romero emprestado nesse momento. O Toluca deve comprar o Brian Romero por 1 milhão de dólares e emprestar ele para o Vélez Sarsfield. Dessa maneira, o Inter recupera o investimento feito no atacante, que foi comprado junto ao River Plate. O Inter já havia emprestado por 1 milhão de reais, agora 1 milhão de dólares. O Inter até deu uma lucradinha aí de 1 milhão de reais pela vinda do jogador e pela saída dele, mas ele não volta para o Internacional. O Inter emprestou ele e deve agora vender em definitivo para o Toluca. É um bom negócio, sim, para o Inter a venda do Brian Romero, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar as odds do Inter,
que, por incrível que pareça, aqui na KTO é favorito mesmo estando com os reservas para enfrentar o Corinthians, tá? Odd do Inter 2.33, empate 3.14, odd do Corinthians 3.25. Tem também o jogo do Santos contra o Atlético Paranaense. Odd do Santos, perdão, 2.3, empate 3.2, Atlético Paranaense 3.25. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!